Olá, tudo bem com vocês? Silvio César. E neste vídeo estaremos continuando a falar de círculo e circunferência. Então, bora pro vídeo. Bom, na aula anterior nós estávamos falando de círculo e circunferência. Mas vamos definir ali. A área do círculo pode ser calculada usando a seguinte fórmula: A igual a π vezes r elevado ao quadrado. Você pode estar se perguntando, ué, professor, não lembro mais o que é π mesmo. Π é aquela letrinha grega que nós utilizamos em alguns cálculos dentro da matemática, onde o seu valor é de 3,14. Beleza? Não vou entrar muito em detalhes, porque isso aí já é uma informação que devemos saber. E π nós utilizaremos nos cálculos tanto da circunferência quanto no cálculo do círculo. Ou seja, tanto na área do círculo quanto no perímetro da circunferência, ou no comprimento da circunferência. Beleza? Então, vamos lá. Como eu acabei de falar, o comprimento da circunferência pode ser calculado também usando a seguinte fórmula: C de comprimento de circunferência, ou poderia ser uma letra P aqui também, que seria o perímetro, que dá no mesmo, né? Porque quando eu quero calcular toda a borda de um círculo, eu estou falando de uma circunferência. Ou, posso pensar dessa forma, quando eu quero calcular aquela linha curva que forma ali a circunferência, eu estou falando de um perímetro, né? Então, quando eu falo em comprimento de circunferência ou perímetro, eu posso entender da mesma forma. Eu estou falando de 2 vezes π vezes r, ou seja, 2 vezes 3,14 vezes o r, que é o raio. Tranquilo? Só lembrando aí, a circunferência é um conjunto de pontos que estão equidistantes do centro, ou seja, é um conjunto de pontos que formam uma linha curva que está à mesma distância do centro, beleza? Tem a mesma distância, lembra que eu falei na última aula? E essa distância é conhecida como raio, certo? Então, quando eu falo em circunferência, eu sei que é a linha curva que está à mesma distância em todos os pontos dela do centro, formando raios, todos do mesmo tamanho, lógico. E o círculo é formado pela circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem o seu interior. Beleza? Só lembrando. Bom, aí você deve estar, poxa, π 3,14, tranquilo. Tenho a fórmula para calcular a minha área do meu círculo. Tenho a fórmula para calcular a minha circunferência ou perímetro, tanto faz, comprimento da circunferência ou perímetro. Então, nós temos que área é igual à área do círculo, ou melhor, perdão, A é igual à área do círculo, C é de comprimento de circunferência, que também pode ser dito como perímetro, R é de raio do círculo ou o raio da circunferência, e tanto no círculo quanto na circunferência, o raio sempre vai ser a mesma ideia, ou seja, do centro do círculo, do centro da circunferência até um dos pontos da circunferência. No círculo, a mesma coisa, do centro do círculo até a borda do círculo, que é a minha circunferência. Então, raio, a definição sempre vai ser igual. Raio é raio, seja no círculo ou na circunferência. E o π, que é essa letrinha que vale 3,14, que é uma constante. Sempre vou utilizar 3,14. Quando eu ver escrito π, vou utilizar 3,14. Beleza? Então, vamos fazer um exercício aí básico, só para ver se entendemos realmente. Bom, eu tenho a fórmula aqui, que é a fórmula da área do círculo, ou seja, a fórmula da área do círculo.
Forma da área do círculo diz o quê? Que A é igual a π vezes R ao quadrado. Bom, π eu sei que é 3,14. Então, o A de área é π 3,14 e o R é de raio. Se eu observar aqui na minha circunferência, perdão, no meu círculo, que está em verde, no círculo verdinho, eu tenho aqui o diâmetro, que é 30, e tenho o raio. Então, lembra que eu falei ainda agora que diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Lembra disso? Ó? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, todas as vezes que eu pensar, se eu olhar numa questão e só estiver dizendo quanto é o meu diâmetro, eu posso fazer o processo inverso, né? Eu quero saber quanto que vale o raio e eu tenho diâmetro, eu pego o meu diâmetro e divido por 2. Não é isso? Pego esse 2 que está multiplicando aqui, ó. Passo para o outro lado dividindo, ó. T dividido por 2, diâmetro dividido por 2 é igual ao raio. Tranquilinho? Então, vamos continuar aqui. Nesse caso, aqui já vem mostrando tanto o meu raio quanto o meu diâmetro, beleza? Mas caso não tivesse o valor do meu raio, eu poderia fazer isso. Dividir o diâmetro por 2 e descobrir o meu raio. Bom, então eu não sei quanto vale meu A de área, sei que meu π vale 3,14 e sei que o meu raio vale exatamente 15. Então tem um raio que vale 15, beleza? Então eu posso prosseguir nos meus cálculos. Bom, então vamos lá. Então, substituindo, a área é 3,14 vezes 15 elevado ao quadrado. Lembrando que é raio ao quadrado e não raio vezes 2. Às vezes, pessoas na hora de calcular pegam o raio e multiplica por 2. Não é raio vezes 2, é raio ao quadrado, ou seja, é 15 vezes 15 e não 15 vezes 2. Então, com isso, eu vou ter 225. A área é igual a 3,14 vezes 225. Então, eu terei 706,5 centímetros quadrados. Então, eu posso afirmar que a área do círculo será de 706,5 centímetros quadrados. Então, podemos fazer agora um exercício que fala sobre o perímetro de uma circunferência, ou comprimento da circunferência. Tranquilo? E desculpe aí se, caso em algum momento, eu falei circunferência no lugar de círculo na conta anterior. E às vezes, quando nós estamos explicando assim, nós podemos, sem querer, falar errado. Mas vamos lá. Bom, perímetro de uma circunferência. Eu sei que a fórmula para calcular o perímetro da circunferência é o quê? C igual a 2 vezes π vezes R. Então, temos lá 2 vezes π vezes R. Eu quero calcular o comprimento dessa circunferência. Então, vamos lá. Eu quero saber, tem aqui meu raio que vale 6, tem meu ponto central ali, meu centro. Quero saber o valor de gama, né? Ali minha circunferência tem o valor de gama, eu não sei quanto que é. Mas vou descobrir, porque eu vou calcular o perímetro, ou seja, a circunferência, o comprimento dessa circunferência. Então, vamos lá. Substituindo, então eu vou ter 2 vezes 3,14, que é o valor do π, vezes 6, que é o valor do meu raio. Então, eu terei, resolvendo esse produto aí, essa multiplicação, vai dar, obter esse produto. 37,68 metros. Perceba que aqui, se eu estiver falando de metros, né, se for 6 metros aqui meu raio, estarei falando de metros. Então, eu teria essa resposta aqui. Ao multiplicar, seria metros ao quadrado? Não, seria somente metros, porque eu estou falando de um perímetro, estou falando de um comprimento, beleza? Agora, quando eu falo em área, igual era na questão anterior, a área é dada em quadrados, centímetros quadrados, metros quadrados e por aí vai, de acordo com o exercício. Bom, espero que tenha ficado bem claro, espero ter ajudado. Então, um forte abraço
e fé, foco e força. Estamos sempre juntos. Tchau, tchau.